O Evangelho de João é o Evangelho do Filho de Deus, e por isso é o que mais revela nomes e títulos a Jesus Cristo. Quando nós vamos observar o Evangelho de João, nenhum outro Evangelho revela tantos títulos a Jesus Cristo como o Evangelho de João, e ele revela em conexão com seus títulos. Do capítulo 1 até o último capítulo de número 21, nos revela títulos sobre Jesus Cristo. Fala-nos sobre Jesus Cristo. No capítulo 1, versículo 1, ele é o Verbo divino. No versículo 3, ele é o Criador de todas as coisas. No versículo 9, ele é a luz verdadeira. No versículo 18, ele é o Deus unigênito. No versículo 29 do capítulo 1, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No versículo 34, ele é o Messias. No versículo 49, ele é o Rei de Israel. No versículo 51, ele é o Filho do Homem. João, no capítulo 2, a palavra do Senhor vai nos falar que Jesus, ele é o transformador da água em vinho. Do versículo 13 até o versículo 21, ele é o purificador do templo. Quando chega no capítulo 3, versículo 1 e 2, Jesus é o mestre divino. Mas do versículo 16 e 18, ele é o unigênito Filho de Deus. No João capítulo 4, versículo 14, ele é a fonte de água viva. Mas no versículo 42 do capítulo 4, ele é o Salvador do mundo. Em João capítulo 5, do versículo 22 a 30, ele é juiz dos vivos e dos mortos. No capítulo 6, versículo 41, ele é o pão da vida, ele é o pão que desceu do céu. Em João no capítulo 7, versículo 37 e 38, ele é a água viva. No capítulo 8, versículo 12, ele é a luz do mundo. Do versículo 31 ao 36 do capítulo 8, ele era o libertador de Israel. No capítulo 9, do versículo 1 ao 30 a 7, ele é o restaurador da vista aos cegos. No capítulo 10, versículo 7, ele é a porta das ovelhas. No versículo 11, ele é o bom pastor. No capítulo 11, versículo 25, ele é a ressurreição e a vida. No capítulo 12, ele era o rei de Israel. No capítulo 13, ele é o grande servo, lavando os pés dos seus discípulos. Mas no capítulo 14, versículo 6, ele é o caminho, mas também é a verdade. Não somente a verdade, ele também é a vida. No capítulo 15, versículo 1, ele disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Mas quando chegamos no capítulo 16 de João, versículo 33, está escrito que ele é a igreja, o vencedor do mundo. Aleluia. No capítulo 17 de João, ele é o grande sumo sacerdote intercessor. Mas no capítulo 18, ele era o mestre traído e negado pelos seus discípulos. No capítulo 19, ele é o Salvador crucificado. Mas no capítulo 20, ele é o Salvador ressuscitado. No versículo 28, ele é Deus. No versículo 31, ele é o Cristo. E no capítulo 21, ele é o restaurador do discípulo arrependido. Ele é, 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 e ele está aqui. Aleluia. Jesus é. Jesus é. E ele continua sendo. Porque em Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é, igreja. Ele é a igreja.
os capítulos 3, 4 e 5 do Evangelho de João nos revela o encontro individual de 3 pessoas com Jesus. No capítulo 3, nós podemos ver o encontro de Nicodemos com Jesus. No capítulo 4, nós vemos o encontro da mulher samaritana com Jesus. Mas no capítulo 5, nós vemos o encontro do paralítico do tanque de Betesda com Jesus. De maneira que o encontro de Nicodemos com Jesus nos revela que os intelectuais precisam de Jesus, mas no encontro da mulher samaritana com Jesus nos mostra que os desprezados, rejeitados, menosprezados da sociedade também precisam de Jesus. O encontro do paralítico de Betesda com Jesus nos revela que todos os deficientes precisam de Jesus, ou seja, todos nós precisamos de Jesus, seja rico, seja pobre, seja sábio, seja ignorante, seja religioso, seja ateu, todos precisam de Jesus. E porque todos precisam de Jesus, Atos capítulo 4, versículo 12: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É só Jesus que conduz o homem ao céu.